Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, eu tô trazendo análise do combate de Austin Pierre contra John Hendricks. Seguinte, como eu notei que era uma luta difícil e muito polêmica, eu fui trazer alguns dados, porque eu tive que pesquisar um pouquinho, né? Dana White se pronunciou e falou que é muito contrário ao resultado. Na época, de fato, o Austin Pierre era o maior vendedor de pay-per-view, tanto que ele ganhou 400 mil, enquanto o Hendricks ganhou 50 mil, o que, putz, grila, nada comparado aos dias de hoje, mas não vou entrar no mérito. Eu vou opinar um pouco mais a posterior, pra gente ver a questão de total de golpes. Foi 125 golpes significativos do Jorge e 142 do Hendricks. Quedas, Jorge conseguiu 3, tendo 50%. Aquela vez que o Jorge caiu, ele caiu, não foi considerado uma queda. Então o número de quedas máximo que ele levou de fato foi 2 quedas. Opa. Eu queria ver essa parte de questão de fatos. Eu acho que mostra um pouco sobre a carreira dele. Carregue mais. Essas foram as últimas lutas dele. Não achei, tá bom. Tranquilo, continuando. Tentativa de finalização só teve uma, que foi por parte do Jorge. Questão de golpes significativos, o Jorge teve total de golpes, nem todos foram bem executados ou significativos. Tem uma pequena disparidade, mas nada importante. Então a gente teve a distância em questão de clinch, o Johnny Hendricks foi muito bem. O cara conseguiu o Grand Pound e fez um pouquinho mais que o Jorge. A distância foi o que foi. 400 mil sem bom de vitória pro Jorge e o Hendricks ganha 50 mil, cara, meu Deus. É tipo um pouco triste comparando aos dias de hoje, mas ele é proporcional à época, então não vou entrar no mérito. Falaram que Jorge fez, você perdeu, que isso, que aquilo. Cara, primeiro, eu fui ver aqui, e não falando que é em absoluto, mas isso normalmente é a visão dos fãs. 51% dos fãs vem vitória do Hendricks e 43% vem do Jorge St. Pierre. E pelo amor de Deus, me explica como é que virou empate, que eu não entendi. A gente vê que o americano é cotado como vencedor na América. O canadense é cotado como vencedor no Canadá. E no resto dos países é muito igualitário. Tanto que o Brasil e mais 44 pessoas achamos que Jorge ganhou e 49 acharam que Hendricks ganhou. Cara, o que acontece? Não necessariamente o lutador mais chamativo, o lutador que entrega mais combate, o que nos deixa empolgado é o vencedor. Vencer é vencer e vender luta é vender luta. Empolgar é diferente. O cara tá se divertindo muito, diverte as pessoas, é um ótimo lutador. Beleza, por esse ponto sim, só que, cara, não necessariamente. O cara exibe mais e faz muita coisa maneira, e os fãs vão loucura. Beleza, mas se ele tem menor efetividade, ele perde, ele não ganha. Se vocês querem, como se diz,
deixar o fator empolgação nebular o julgamento de vocês. Então, cara, as pessoas não têm direito de falar sobre os juízes. Os juízes não estão ligando pro hype e falar, não, só de acho que você perdez que eu comecei a trabalhar aqui. GSP, ISP. Não é o caso. Juízes, tá. Eu concordo que juiz é um bicho polêmico. Mas não é tudo. Eu não sou tão disposto a discordar dos juízes tão fácil assim. Eu tento entender o lado deles. Se eu concordo, eu concordo. Se eu discordo, eu discordo. Por exemplo, eu discordei da luta do Boacal contra aquele Zamato. Cara, eu concordo com os juízes. O Dana White também é polêmico. Ai, que eu vejo que o Jorge ganhou, perdeu contra o Johnny Henry. Aí beleza, aí imagina se ele colocasse uma revanche imediata, ia vender muito. Fala, não, o campeão do povo e o campeão titular. Aí vende pra um caramba. Cara, uma vez eu falei muito tempo atrás, única pessoa, quem observou a luta tem que ser racional. Únicas pessoas no mundo que podem e devem nunca concordar são os promotores e o próprio lutador que foi derrotado. Esses não podem concordar, porque senão uma rivalidade morre, uma chance de vender morre. Dito isso, eu não consigo ver um cenário que Jorge Saint-Pierre ele perdeu. Ai, saiu todo machucado, beleza. Beleza, só que ele ganhou, ele foi objetivo, venceu. Cara, tá bom, se vocês acham que causar dano e entregar emoção vence uma luta, tudo bem. Não estão satisfeitos? Tá bom, assiste outra luta. Cara, as pessoas não entendem como avaliar os combates. Isso é grave, porque aí muita gente leiga falando bizarrices e achando na razão, e pelo amor de Deus. E tipo, não vamos colocar acima de tudo, de todos, mas ainda assim eu vou me posicionar. Se a pessoa discorda, beleza. Se acham que eu tô falando besteira, beleza. Não importo, na verdade tô pouco me lixando. Falei mal, falei bem, mas falem de mim. Não me importo de ser contrariado. Mas, cara, isso é uma coisa que eu falo até para os outros. E também, última coisa que queiram se basear: pontuação da mídia. Pelo amor de Deus. Eu ia gravar um vídeo, que é um Pitaco do Viciado. Quando eu conseguir falar de forma menos emotiva e formular melhor, eu posto. Mas isso é a maior piada. Não confie nem em mim, confie em si mesmos. Mas pelo menos usem meu material, as minhas análises, para vocês entenderem como avaliar uma luta. E nunca se baseia, ai, um aleatório, um qualquer como você, acho que sabe mais que a mídia especializada, sim. E? Ai, que a mídia cala a boca. É isso. Eu não consigo levar esses caras a sério. Não consigo mesmo. Dito isso, bora começar a análise. Opa, começou. Ah, vou deixar só um pouquinho de som. Lembrem que eu falei isso no React. Jorge, ele tem essa vantagem na trocação, ele é destro, o adversário é canhoto. E eu não acho nem que é um ótimo canhoto nem nada. Mas Jorge tá andando à sua esquerda, ele tá andando para fora, comparado ao oponente. Então quer dizer que o pé dele fica mais externo, quer dizer que ele fica com vantagem em questão de ângulo, sobretudo até para cortar ângulo e para diferir golpe reto, não necessariamente golpes cruzados. Eu não considero. Se o adversário viesse com mais afinco, aproximando aqui, e ele chegou a fazer, ele ia ter muita vantagem na curta. O golpe coringa, como eu já disse N vezes, é o cruzado da mão da frente, mas eu não vi lá ser muito empregado essa parte.
Mas isso é uma coisa importante para entender a questão de ele não dar muita margem pro cara se dar bem na trocação. O Jorge, eu acho que ele pecou no primeiro round em ter insistido muito na questão da queda. Mas ainda assim, a gente vê, como eu falo, você não vai ser tão bom com o golpe reto, sobretudo a mão da frente, então às vezes é a preferência da mão de trás. Aí o que acontece, Jorge St-Pierre, ele é muito elogiado, tipo, uma figura muito prestigiada por sua habilidade em criar quedas. Ele aproveita o timing, ele aproveita o intervalo, ele aproveita que ou ele chama muita atenção na trocação ou o adversário está chamando muita atenção na trocação, aproveita essa falta de atenção para levar o oponente para o chão. Essa foi uma das quedas mais limpas que eu já vi. E quase todas as quedas mais limpas que eu já vi, todas foram no Jorge St-Pierre praticamente. Eu escutei em um vídeo que ele tinha beirando aos 96% de sucesso em quedas. Não sei se isso é verdade. Vamos até ver aqui. Precisão de queda está colocando que é 74%. E não, eu acho que foi um comentarista, não sei qual os dados que o cara usou. Deve ser em algum contexto, mas a gente está vendo uma questão de se defender de quedas de forma ridiculamente sinistra. 84% de defesa. Eu acredito que eu tinha lido em algum lugar que Jorge ele tinha só sido derrubado até 2 vezes em um combate. Ele também defendeu muito. Segunda mais longa sequência de lutas de título consecutivas. Ele sacaneou o Bisping, que eu acho que foi uma baita de uma sacanagem. Parece até que ele é o maior hater do Bisping, porque o cara mal conseguiu ficar na lista dos campeões. Fight Matriz o lista como o lutador mais talentoso da história. Interessante, muito interessante. É porque ele é muito sinistro, então eu acho que vale a pena. Ele tem um site, que legal. Em 2007 ele já tinha o Trip. 2009 ele já sulava na presença. Meu Deus do céu. Caraca, maluco, tá muito mamado das bebidas. Ele era um beberrão de primeira. Eu gostei do colado soco inglês. Carreira profissional no grappling. E depois ele tá indo pro grappling. Ele vai anunciar contra Demian Maia. Não sei onde fala. Aqui, ó. O maior número de quedas na história, sendo 90. Ele... Segundo maior número... Cara, ele tem muitos dados interessantes. Hall da Fama em 2020. Vocês não sabem como eu fiquei contente com isso. Maior número de quedas, beleza. Maior número de quedas na história do meio médio, sendo 87. Maior número de golpes acertados na história da divisão, meio médio, 2.523. Maior tempo de controle na história do UFC. Ele tá por cima. 2 horas e 22 minutos. Que amarração. Na sua categoria também detém. Segunda maior porcentagem de defesa significativa de defesa de ataques na história. Maior porcentagem significativa de defesa de ataque. Cara, então ele tá entre os lutadores que mais conseguem se defender da porrada. Segundo maior número de golpes acertados no UFC, 2.593. Eu acho que ele caiu para terceiro recentemente, eu não sei. Terceira maior porcentagem de quedas, 73,8. Queria saber quem é o primeiro. É uma coisa interessante. Ele tá empatado com um cara em ter 8 lutas na divisão. Maior porcentagem de precisão de quedas na história dos meios médios, o que é muita coisa. Segundo maior tempo de total de luta na história, lutando por 5
Ah, isso não é só pra categoria, tem gente que lutou por muito mais tempo. 5 horas e meia quase. Terceiro golpe mais significativo na história da sua categoria. Cara, a gente vê, ele é muito... Ele é um lutador de muitos recordes. É, como eu sou meio fanboy dele, então eu quis trazer esses dados. Vamos dar sequência ao trabalho. Ótima queda. Caiu por cima, isso é questão do controle de queda. Eu acho que também os jiu-jiteiros falam com toda a razão que é uma sacanagem com os jiu-jiteiros no MMA, porque você tá na sua melhor posição, que é por baixo, que você consegue trabalhar melhor, com muito mais experiência. É considerado desvantagem, porque o tempo de controle é contado quando você tá por cima. Tipo, isso mal avalia alguns lutadores. E também as luvas atrapalham muito. Mas bora continuar. Eu vou falar muito em questão de momentos chaves, questão tática, estratégia. Não vou falar muito da técnica. Caraca. Nem lembrava. Ele tenta, né? Essa guilhotina tava muito ruim porque o cara tá fazendo isometria, empurrando muito. Ai, essa parte é chata, eles ficam 1 ano. Desculpa, mas eu vou pular essa parte. Eu não acho que tem nada de muito interessante nessa parte. Também perdi muito tempo falando. Como eu já tenho quase 15 minutos, eu vou adiantar um pouco, tá, gente? Peço perdão por essa inconveniência. Ele aproveitou que o cara foi com um golpe muito ruim. Tipo, horrível a questão de como o cara soltou o uppercut. E eu acho que talvez ele estivesse esperando por isso. Me faz pensar, porque ele reagiu muito bem. Ele conseguiu se defender muito bem. Olha como se defendeu. Tipo, ele conseguiu afastar essa perna, então não sofreu o double leg, como que era esperado de ele sofrer. Isso faz pensar realmente que foi uma armadilha para ele se defender da queda. O cara vem com um uppercut horrível. O cara dá uma trombada em você te derrubando. Você consegue afastar sua perna para não ser double leg e você cai por cima no negócio aqui. Pessoalmente, como eu sou analista de luta, eu tenho que falar dessa parte técnica, tenho que falar dessa parte de golpes, no que é a minha especialidade, que é a parte de trocação. Eu acho muito justo eu mal avaliar esse soco, mas de cara eu já sabia que tinha algum motivo maior por trás. Como o Jorge caiu por baixo, o West não vai funcionar tão bem, não do jeito que ele queria, então ele vai ter que andar. E pelo amor de Deus, eu acho que ele insistiu demais nessa parte, não foi uma boa ideia. Aí ficou muito travado, nenhum teve um progresso muito bom, não encaixaram, não fizeram nada. No máximo, sei lá, ficou controle da queda. Eu achei interessante essas cotoveladas. O cara conseguiu colocar ele pra fora. Vai ficar essa defesa de quedas. Parece que ele tá colocando mão na grade. Eu mesmo já achei em vários momentos, mas na verdade tá tentando pegar a perna. Jorge defende melhor na grade do que no centro do ringue. Na verdade, no geral, muito fácil você defender no centro do ringue. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo do Poatan lutando no Jungle Fight contra um cara. Ele... O Poatan... Eu não sei se era o adversário ou ele que pareceu ser Madruga. Eu lembro que eu até brinquei com isso. O Poatan, que na época... Hoje em dia ele apresenta uma boa defesa de quedas. Eu não tô falando de deboche. Mas na época... Ele sabia nada quase. E tipo, ele se defendeu bem na grade. Imagina um cara como o Jorge Saint-Pierre, que é um rapaz que é muito eclético em questão de treinar. Ele conseguiu derrubar, só que ele não fez nada. Eu vou adiantar um pouco, que essa parte eu acho um pouco chata.
Ele tentou subir, só que não adiantou muito. Quer saber, eu vou parar de pular essas partes do vídeo. Não é correto como analista de combate fazer isso, mas... vai recomeçar. Eu acho que eles meio que se empataram nessa questão de chão. Essa joelhada foi muito bem encaixada. Porque o que acontece, Jorge, é como eu falo, ele insistiu até demais nessa parte de quedas. Jorge, ele queria ir para as quedas. E por isso que essa queda foi muito sucessiva. Teve um grande sucesso. Eu falei isso, eu acho que no react no segundo round. Ele tem que andar pra frente, ele tem que golpear. Que ele tem que colocar pressão, porque Hendrix vai tentar meter um blitz pra cima dele. E é perigoso a queda do Hendrix. Ele tem que ficar na trocação, porque pro Hendrix é muito esperado em um momento, ainda mais nessa questão de controle de distância, nessa questão destro canhoto. Fica... eu não sei necessariamente como afeta no MMA, nessa questão de derrubar se você destro canhoto, mas eu acho que para ele encaixar esses golpes é muito fácil. Um golpe sinistro, maluco. Bom chute lateral. Tentativa de avanço. Ele veio soltando de qualquer maneira os golpes. Não foi lá muito bom. Putz, segredo, preciso falar nada. Eu acertei na distância certa, saindo por um 3. Foi muito bonito, muito bem feito. Ótimo cruzado. Que chutaço. Bom soco. Aí o que acontece? É como eu falo, nessa distância, ainda mais os caras saindo pra fora, é muito bom pra encaixar cruzados. Ah, essa parte chata aí de defesa. Tipo, eu acho que Jorge se defendeu até melhor, mas teve umas defesas boas de quedas do Henry. Em questão de golpes significativos, o cara soltou muitos golpes sem técnica, de qualquer jeito, e deu dano. E também o Jorge, ele insistiu muito na questão de quedas, que não foi lá muito sucesso. Então por isso a gente dá golpes significativos. Encaixou ótimos golpes. Eu acho que é justo dar pro Jorge os golpes, porque mesmo que tenha sido golpes significativos, é muito polêmico e contraditório falar isso, mas não é porque foi dito como um golpe significativo, quer dizer que eu acho que teve lá muito sucesso. Ele saiu muito bem, reagiu muito bem, a maioria dos socos defendeu muito bem. Então, meio que... e conseguiu acertar melhor. Então acho que ele se anulando na parte da queda, que na minha percepção se anularam na parte da queda, o Jorge ganha pela trocação. Agora, se você percebe que, se você entende e percebe que as defesas de queda do Johnny Hendricks são mais significativos, porque Jorge também foi muito displicente na hora de executar algumas quedas, então então tudo bem você dar o Jorge o round pro Hendricks,
Mas é como eu falo, é tudo a questão de perspectiva e do que vocês acham importante. Uou, esse direto tem sido muito bem defendido. Bom golpe no corpo. Josh saiu muito bem. Começou o segundo round. Um round que Jorge perdeu realmente. Que golpezão. Oh. Muito bem encaixado os chutes. O Jorge, o que acontece é um motivo para eu ver que ele possa ter perdido o round. Ele tá controlando a distância muito bem. Ele tá incomodando, ele tá mostrando que se defende muito bem. E isso criou muita segurança para ele. Isso deu margem para esse avanço repentinos do Hendrix. Então é muito complicado o Hendrix realmente teve um ótimo time, teve um grande avanço. Opa, se tivesse mais próximo, o soco teria pego que é sinistro. Jorge se fechou muito bem, defende bem. O cara tá tentando avançar sair por debaixo desse cruzado, foi muito bom. Colocou muita pressão no Jorge nesse avanço. Tanto que o Jorge está um pouco acuado. Opa. Ui. Tipo, realmente Jorge entrou numa situação muito ruim. Vamos até voltar o momento que começou a ferrar um pouco. Ótimo golpe do Jorge, por sinal. O cara pegou espaço. Ele tá se preparando para disparar. Tá numa postura mais baixa. Ele também não tá tentando fazer força e medir, porque se tivesse uma postura mais alta, projetado para frente, pra mim, Jorge ia encaixar o soco mais rápido. Ele aproveitou o intervalo que o Jorge deu esse chute. Aí colocou pressão. Aí aqui as coisas ferraram muito. O Jorge não conseguiu manter a distância e ele conseguiu encaixar bons golpes. Tipo, esses golpes no geral acertaram muito bem. E Jorge precisava de tempo pra respirar, colocar a cabeça no lugar. Esses golpes foram meio dane-se, né? É como eu falo, aquela hora ele tinha um propósito realmente de lidar com uma queda. Ele sabia que ele deveria lidar com uma queda, mas como eu falo, em questão de golpes, eu acho o Hendrix meio feio, feio, mas não tem nada de errado. Você não precisa ser o cara mais prático em questão de golpe para ser um lutador bom. Tem muita gente que soca, chuta e faz o básico melhor em questão de beleza e não fez carreira. É lutar, mas ainda assim, eu acho que vale a pena apontar. Arrumou um espaço, encaixou uns ótimos direto, mesmo que o Jorge estava defendendo. Essa sequência de dois golpes foi sinistra. Ele tentou sair por baixo do golpe, só que aí Hendrix tá tentando agarrar. Ele tá clinchando e não tá deixando o cara fazer nada. Nessa situação de clinch a gente tá vendo Hendrix maluco. Cai chegando. Tá socando bastante no corpo. Que sinistro.
defendeu muito bem, tá recuando. George Saint-Pierre, eu acho que em questão de movimentação ele é muito bom, ele movimenta muito bem, para seja qual lado for, defendendo, atacando. Só que tipo, o problema é que o Hendricks bate muito, bate feito mula, avançando. Então fica a impressão que o Jorge não se defende muito bem avançando ou recuando. No caso específico, recuando mesmo. Mas é questão de sucesso no que se propõe. O cara é muito sinistro. Ah, não tem muito o que falar, né? Vamos lá. Ótimo golpe do Jorge. Não sei se ele tava com toda essa pretensão de caixar a joelhada. Parece mais que ele ele queria fazer alguma coisa para tirar a atenção e puxar uma queda. Como apontei no React, é muito difícil você tentar derrubar o cara, porque o que acontece? Você tem que fazer isometria, você tem que... No centro do ringue você consegue desequilibrar melhor. Você tem que fazer com que o equilíbrio do cara seja comprometido. E a melhor forma é você colocar força, o máximo de força mais próxima do centro de gravidade do cara, de modo que desequilibre ele. E quando a pessoa está de pé, é mais ou menos nessa região do abdômen. Então é muito bom você empurrar dessa forma. O que acontece? Você vai querer pregar força sim, tu vai tentar empregar força. Depende, às vezes a pessoa quer ir reto, às vezes levantar e derrubar o cara, como é um double leg. Às vezes como é um single leg, tu fazer com que o cara vá para baixo. Aí é muito relativo como, mas normalmente você faz com que o centro de equilíbrio suba e depois você desequilibra e empurre, ou até mesmo trazer o cara para baixo. No caso daí, independentemente do que o cara fizesse, você vai querer empregar bastante força. E se tu tiver o cara colocando peso em cima de você, em cima das suas costas, você não vai conseguir colocar. Então por isso que as defesas de queda tem essa forma. Eu não tenho muita propriedade, na verdade eu beiro a falta de propriedade em questão de wrestling, em questão de grappling, eu não posso falar muito. Mas essa base da basezinha da teoria, não questão de como fazer o uso correto técnico para derrubar, mas essa questão do equilíbrio eu entendo um pouquinho, então acho que vale a pena trazer essa elucidação. Vamos continuar. Colocando muita força. Aí que acontece, seu momento aí, Jorge ficou meio ratão e aí o cara quer desequilibrar. Depois é que ele ferrar as pernas aí pra ele conseguir melhor. O que acontece? Eu acho que aí foi muito bom, porque o Jorge, com a mão dele, ele tenta manipular e o corpo ele tenta colocar força. O Hendricks, ele fez o correto, segurou a mão para impedir que o cara ficasse incomodando e atrapalhasse. E ele colocou o corpo, o ombro, o rosto, cabeça no peitoral do Jorge para impedir que ele colocasse peso. Eu só não sei se ele consegue fazer muita coisa a partir daí, mas ele impediu que o cara fizesse essas chatices. Tipo, muito. Eu acho que essas porradas que o Jorge levou nesse round e que ele levou um pouquinho no terceiro foram importantes para causarem o corte mais posteriormente. É aquilo, Jorge não teve nenhum momento que você pensasse e falasse, nossa, que dano que ele causou. Não. Tipo, Hendricks, a gente tem momentos que a gente pode falar isso com uma propriedade que realmente teve.
Que bons golpes. O adversário recuou bem. Mas nem que foi tão projetado, mas é questão de feeling. O cara não fez nada. Avança repentinamente. Cara, foi interessante essa troca. Foi quase uma troca de chute. Ótimo golpe. Como o Jorge está um pouco mais para fora, não é tão fácil ele... Tipo, em momentos ele tá mais para fora ou mais para dentro. Como aqui estava mais para fora, o cara errou o jab. Esse cruzado aí, como ele pegou bem externo aí, ele conseguiu ter algum acertozinho. Que soco bom. Esse é muito bem desse soco aí. Opa. Defendeu muito bem. Essa defesa aí desses diretos do Jorge é muito importante nessa luta. Aqui o golpe foi ótimo. O timing foi muito bom. A distância não foi. Tipo, eu não sei nem se eu cheguei a elogiar tão bem esse golpe antes. O primeiro eu não achei muito bom. Vai ter um seguinte que eu achei meio porcaria, mas esse aí, a verdade é que a gente tem que elogiar. O Hendricks, ele tá muito cauteloso. Ele tá levando os golpes, ele tá saindo mal na trocação. Então vai ser um momento que o cara pode representar uma ameaça pra reagir contra essa situação toda. Ótimo chute. Bom soco. Boa tentativa de golpe. Se deixar a trocação limpinha, certinha, sem brutalidade nem nada, o Jorge vai ganhar. Isso em todo qualquer round. Bom chute. Tem que avançar numa velocidade muito grande. Não dê tempo pra cara ser tão cauteloso. Boa saída do Hendricks pra fora. Foi no ângulo interessante, senão ele teria levado esse soco de forma bem chata. É aquilo, Jorge não vai deixar ele executar nenhum golpe grande, porque vai aproveitar da distância. Então Hendricks tem que tentar fazer alguma coisa grande numa distância curta. E ele tomando iniciativa, porque se der iniciativa pro Jorge, lascou. Boa tentativa de golpe. Esse golpe encaixou legal. Eu acho que foi interessante isso. Ele tentou o golpe, saiu avançando. Fez esse cruzadão, só que esses cruzados são horríveis. Dificilmente acertar a cabeça, mas segura muito bem a cabeça, quase entra em clinch. Ele aproveitou para fazer esse soco entrar. Opa! Bom jab do Hendricks. Jorge não à toa mudou o ângulo, né? Tá chato. Foi uma boa tentativa por parte dos dois. Questão de porrada tá muito equilibrado. Tipo, em questão de praticidade, em questão dessas trocações assim, Hendricks teve uma trocação que ele se deu melhor no início do round. A gente não pode esquecer, não pode considerar. Ótimo chute. Boa saída. É tipo, sem selvageria, Jorge, ele ganha. Se deixar ele controlar, ele controla. Bom cruzado. Ótimo golpe. Tá saindo muito bem. Bom golpe. Boa tentativa de... Poderíamos considerar um Guzzler Jab, eu não acho que
possa comparar com o chute saudado do Superman, mas tudo bem. Foi uma boa tentativa, mas eu acho que foi. Ele aproveitou que tava numa larga distância e o cara tentou para tentar encaixar igual, só que péssima ideia. Tentativa de quedas. É interessante, é como eu falo, se a gente analisa tete a tete, tecnicamente, fica muito polêmico. Mas esse round eu pontei pro Hendricks, mas é menos desigual do que a gente espera. E de fato é. É muito interessante. A gente tem pela... Porque o que acontece, ficou muito empatado essa parte final, essa parte meio pro final, em questão de trocação. A gente viu que sim, Jorge estava no controle, mas que o controle, ele meio que quis lidar com a pressão que aconteceu nos primeiros 1 minuto e meio. Eu acho que é muito justo dar o round pro Henderson a partir disso. Eu acho que ele fez mais coisa, ele teve mais efetividade, ele construiu um round melhor. E depois ele acalmando e respirando, indo com menos intensidade, ele perdeu um pouco de espaço, mas ainda assim. Questão de quedas, nenhum é lá muito bem sucedido no combate todo. Tipo, eu acho que uma queda do Henderson e as quedas do Jorge eu achei bem boas. Mas tipo, um round muito morno. Tipo, Jorge quis só recuperar o atraso e ficar no controle, não deixar o cara soltar muito. E Henderson realmente fez por merecer. Se alguém apontasse que o segundo round é do Jorge de PR, cara, eu não concordaria. Não concordaria, mas eu não acharia uma opinião totalmente descartável. Na verdade, até empate não seria ruim. Não, acho que empate não. Bora pro terceiro round. Já começou muito quente. Ótima movimentação do Jorge. Que chute bom. Por ele pesar na perna do cara, o cara foi pra baixo, ele quase encaixou bons golpes, só que o cara recuperou muito bem. Ronnie Hendricks foi muito bom. Aqui não foi nem tentativa de quedas. O cara tava fazendo toda a preparação para a joelhada, mas Jorge encarou isso como quase que pro Jorge foi uma finta, que não foi construído como finta, mas foi interpretado como uma, para ver que nem gênios do combate são proféticos em questão de 100% de sucesso. E, tipo, a gente sempre vê todas as porradas mais sérias do combate é feito nessa parte do rosto. É por isso que eu falo que o corte foi até bem construído. Ele respeitou muito o cara caçar. Uou! Que chute! Boa tentativa de chute, tá fazendo o cara recuar. Ótima punição. Tá querendo frear o Hendricks. Quando aproveitou o espaço, meteu o louco na última
foi muito boa. Agora, Jorge, ele se moveu até numa distância mais pra cá, contornando mais. Isso foi muito bom. Ele aproveitou o timing para encaixar um bom golpe. Foi um bom golpe mesmo. A gente veio contornando mais pra cá, numa distância boa. Conseguiu acertar, só que não foi. Uou! Ô, te acho. Ótima porrada. Opa. Que toma lá da cá legal, mané. Ótimo chute. O cara tentou um ótimo golpe. Cara, genial, magistral que o Jorge fez. Vamos até fazer em câmera lenta. Vou fazer 40% da velocidade só pra olhar. Nem precisa analisar muito não. É questão de leitura, entendimento de combate. Foi muito bonito. O cara tentou por cima e avançou e foi descuidado. Aí nessa postura tentou um ótimo golpe. Jorge saiu na medida certa. Encaixou um bom golpe da mão da frente. Porque Jorge, se ele tentasse vir com a mão de trás e ele tava na uma postura para dar um bom golpe, é a postura de um karateca, diga-se passagem, demoraria muito. Então foi um bom julgamento o golpe da mão da frente. Opa. Boa golpe. Ótimas saídas do Jorge. Ele tá encaixando os bons golpes saindo. Bons jabs. Até agora Hendricks não cresceu a crista, não fez nada. Jorge tá saindo muito bem. Cara, esse cara é uma aula. Que porrada boa. Eita. Tá trabalhando em cima e embaixo bem. O cara não tá reagindo muito bem a isso. Opa, eita. O cara tá tentando soltar uns golpes de qualquer maneira. Jorge tá sendo muito cirúrgico. Tá muito sniper, maluco. Ótima saída. A gente viu como o footwork é um grande recurso. Bom soco. Ótima uma mistura de defesa com saída. Ótima saída, ótima leitura. Boa porrada. Ótima saída do Johnny Hendricks. Muito displicente essa combinação, mas Jorge é muito bom defendendo de quedas, vai se lascar. Cara, essa queda foi muito rápida.
Ele conseguiu tirar o Jorge da queda. Foi muito bom. E não consegue, por conta do Jorge tá apertando, não tá dando espaço para Grand Pound. Jorge levantou muito rápido, muito surpreendente. Tá segurando o braço, tentando levar para uma queda. Muito sinistro. Aí a gente vê como o combate tá muito técnico, como o combate tá sinistro, maluco. Bora continuar. Ótimo chute lateral. Esse quarto round é muito interessante. Bora dar continuidade, daqui a pouco eu falo. Putz, grila, não sei se vocês... Com certeza vocês não escutaram, mas maluco. Que som foi o som de chute? Quão alto? Opa! GSP. Vocês não estão escutando, caso vocês queiram escutar, ou no link que eu enviar. Mas maluco, a plateia tá acreditando de Austin de PR. Chega a ser contraditório que o pessoal hoje em dia fica chorando. Oh, George era muito amarrão, ele era muito chato, ele só queria vencer, então ele ia pra fraqueza do oponente, blá blá blá, tchê. E é maluco, na época ele era visto como um ídolo. Tanto que, de fato, ele era o maior vendedor de pay-per-view da época. Na época ele de fato era, tipo... Cara, comparado com os dias de hoje, ele ganha uma miséria, mas tudo bem. Não vou entrar nos méritos. É bom essa forma como o Hendrix socou por fora e tudo. Acompanhando o movimento do Jorge. Deixa eu tirar uma parte do som. Jorge está se movendo muito, então está dificultando a leitura da distância e a posição para socar. Ele está saindo para cá, então ele está externo ao oponente, então ele está com vantagem nos golpes. Uou. Ótimo cruzado. Esse é um momento especial porque ótimas tentativas do Hendrix. O que acontece? Eu não sei se foi contabilizado, mas parando para pensar, acho que foi contabilizado. Eu não sei se eu tinha feito os contas muito bem antes. A malícia de como ele colocou o pé muito bem pro Jorge cair. Cara, sinistro. Jorge cair não tem muito o que falar. Ele tá impedindo o grande apauge. Tipo, isso é incrível. Teve um pouquinho de grande apauge, mas ainda assim. É importante ver. Reparem como essa. Eu acho que essa parte do rosto. Sempre que o Jorge leva uma porrada firme, é nessa parte do rosto. Isso vai causar o corte. E tá cansando bem. Os dois estão cansando bem. Isometria e tudo.
tipo, a gente vê, eu acho que foi levantou já com esse corte. É sempre porrada aí. Até o final do round eu vou apontar porque é muito merecido o round pro Johnny Hanks. Oh. Boa. Que é isso? Freou bem. É importante falar como é crucial para o jogo do Jorge essa defesa, como ele defende muito bem os golpes. Não falando que unicamente o Jorge fica para fora, ele tem momentos que ele fica para dentro, mas comumente na situação desse canhoto, quem tá com os pés para dentro é o Hendrix. Tipo, o direto tem uma preferência, o direto tem uma importância, tem uma facilidade para o lutador nessa situação. E Jorge tá defendendo muito bem. Golpes interessantes. Putz. Jorge tentou trazer uma queda. Só que Hendrix está muito bom. Opa! Deu invertida. Jorge está impedindo. Aqui não vai ter double leg. Outra invertida sinistra. Como é que isso tá ficando louco? É pra ver como os dois são muito bons. Jorge puxa pra queda. O cara inverte. Fica um por cima do outro. Jorge agora tá na vantagem. Cara, eu não sei como isso é chamado. Eu acho que é Sprawl. É... A, a minha falta de interesse em outras lutas faz com que eu não saiba o nome direito, mas maluco, olha como anulou, olha o quão hardcore ele quer ser pra impedir a queda do oponente. Cara, é pior que isso dá margem pra tanta piada. Eu meio que eu fiquei sem graça quando só aconteceu no react. Eu acho que fiz até uma piadinha, porque maluco. Tem nem que falar, a piada tá pronta, mané. Tipo, em questão de luta. Cara, olha em que posição o cara tá. O cara tá todo. O cara tá todo torto da coluna, maluco. Tem nem o que falar. Tipo, em questão de defesa de queda, o Jorge matou ele. Mas, maluco, a posição que ele tá. Cara, é muito engraçado. Eu juro que eu tô tentando segurar a onda e não fazer piada. Tipo, nos comentários, quem assistir já vai pensar: lá ele. Lá ele, maluco. Como o mundo tá preso na quinta série, o mundo inteiro tá preso nesse estado de espírito, tem nem que falar. Tipo, eu posso tá, só que tem uma proposta séria. Só que quem acompanha meu canal não necessariamente. É muito complicado, mas fica fica essa parte envelheceu mal, maluco. Essa parte envelheceu mal mesmo. É tipo, nem tem o que falar. É é muito é muito chato. Vamos continuar.
Cara, a forma como eu acho que o destaque nessa parte de tentativa de queda é do Jorge, mas porque eu acho muito justo ser dado pro Johnny Hendricks. Jorge não foi muito conclusivo na trocação, ele se mostrou superior, prevaleceu, mas sem 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 caminhar nada. O Johnny conseguiu dar um breakzinho e derrubar ele. Fez uma ótima queda. Fez uma ótima queda. Ele teve o grande apauge. Ele fez o cara se cortar. Se defendeu muito bem das quedas nessa situação. Então, de forma mais notável, a gente pode dar o round pro John Hendricks. Se a gente olhar tete a tete, em controle, essas coisas. Cara, é como eu falo, meu trabalho no React é diferente do meu trabalho na análise. Porque se eu pensar na pontuação a partir da análise, analisar mais atentamente, tipo, eu fazer, em vez do React, uma análise, até mesmo sem pausar e ficar só pensando nos detalhes, o meu veredito vai ser outro, porque aí eu vou querer estar muito fiel à realidade, muito fiel à matemática. Não falam que os números sejam coisa mais importante, não necessariamente tem um contexto e tudo, mas pensa no contexto, eu vou ser fiel ao contexto, à realidade, à precisão, à questão de dominação do imposição de jogo. Mas o React é uma tentativa de entender como um juiz está atribuindo o resultado e fazer vocês entenderem. Então, na visão de um juiz, pra mim, como analista, eu poderia falar, cara, só em questão de técnica, o Jorge ganhou, foi 5-0. Beleza, só que isso não é muito fiel à realidade, é como foi. Não é só questão de sucesso e tudo. Tem um caminho, tem uma forma como foi combatida. Porque senão o combate fica muito chato e fica muito elitista. Então é apontar como é importante o trabalho do React. Se analisar em relação a como eu fiz o React, pensar como é que foi cada round, eu mantenho minha opinião até agora. Eu quero apontar como análise difere muito de reagir. Analisar difere de reagir. Vamos falar uma exemplificação para elucidar. Eu acho que para quem me acompanha tem essa ideia de como a análise é diferente de reagir, mas caso você esteja vendo pela primeira vez, imagina que você escuta uma música. Aí tu amou a música, tu achou a letra duca e fica escutando sem parar. E, tipo, tu gosta da batida e tudo. Aí pra analisar, pega a letra, pega como o jeito que eles rimam, o jeito como eles constroem talvez narrativa, como eles constroem o verso, como é a batida e tudo, perde um pouco da mágica. Aí, às vezes, em questão técnica ou não, tu pode achar que a música melhorou ou piorou com isso. Então, reagir é muito diferente de analisar. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, se eu reagir a essa luta, eu penso assim. Se eu analisar, eu penso, maluco, na verdade, Jorge atropelou. Eu daria... Eu acho que eu poderia dar, na verdade, só esse round pro John Hendricks, porque esse round foi muito maior destaque que o anterior, e pra mim foi, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Esse round foi muito mais de ganho que o segundo round, mas o segundo round ele fez mesmo. Ele fez mais coisa acontecer. A gente consegue lembrar de fatos mais marcantes do que o Jorge no segundo round. A gente consegue pensar de forma mais marcante o Jorge no terceiro round do que o Hendricks. Eu acho que assim é uma forma boa de vocês fazerem entender, porque não é só a questão de quem tá fazendo o jogo funcionar, quem tá fazendo o jogo progredir,
Como eu já apresentei esse conceito, você pensa, tu acha que se o cara andar pra frente, o outro vai andar pra trás de medo? Tu acha que se ele andar pra, pra trás, o cara vai andar como se estivesse pra cair numa armadilha, vai com sede ao pote? Também é uma coisa muito... Eu acho que é uma coisa que se encaixa, mas... Eu acho que essa forma de falar também se adequa. Tá, discursei demais. Bora ir logo pro último round. É um round muito maneiro. Eu acho que tá controlando muito bem a distância. Segundo à frente, então, ótima porrada. Ótimo chute. Lembrando que Jorge tá girando muito em volta dele. Então ele tá ferrando muito o time do cara para acertar. Ele aproveita muito bem os intervalos e foi direto nas pernas. O single leg é muito interessante, o double leg. Tu meio que força o cara a cair. O single leg, pra mim, você pode fazer de duas formas. Eu posso estar totalmente equivocado. E eu não sei nem qual forma seria necessariamente a mais fácil. Mas, pra mim, você poderia ir de uma posição baixa. Aí você se levantar e empurrar o adversário. Aí o cara vai cair. Aí a gente fala de colocar força de ponto baixo para cima e depois fazer com que desça. Ou você pode fazer o que é um pouco similar a essa situação, mais ou menos. Tu pega a perna, aí ou você tira no eixo do adversário e tipo o cara vai ter que dar um baita equilíbrio para manter, e depois dessa você empurrar o centro de equilíbrio do cara para baixo, ou você fazer ele gerar no seu próprio eixo. E tipo, aí eu acho que fica muito mais delicado. E aí você consegue empurrar com muita facilidade. Cara, Hendrix tem um puta equilíbrio, mano. Cara, é muita cara de pau essa tentativa. Cara, esse momento então... Cara, primeiro eu achei muito tosco. E tipo, meu Deus, Jorge tá muito insistente nessa, mas... Vamos bater palma pro equilíbrio do Johnny Hendricks. Que puta que me pariu. Maluco. Que equilíbrio sinistro. Cara, aqui ou não sei, só um tentando fazer guilhotina no outro. Cara, pior, que eu não consigo te explicar. Eu até brinquei que tinha que fazer a guilhotina reversa. Na minha cabeça foi muito mais engraçado, mas... Que, tipo, décima de WWE, de luta livre mexicana, que ele tentasse dar um salto mortal em pelas costas do Jorge e tentasse fazer uma guilhotina assim. Porque, cara, meu Deus, tava horrível pros dois. Quer dizer, eu não vejo nenhum ter sucesso, não que esteja necessariamente horrível. Opa, ótima tentativa. O cara quase pegou a mão, mas não... Tipo, na hora que ele pegou foi muito bom, só que Jorge foi com a boa intuição dele, ele saiu e aí puxou a mão e olhando de cara, parando tete a tete, você vê como tava muito bem feito. E foi soltando, não tava... foi muito perspicaz, mas não foi lá muito bem feito de fato. Agora, se vejo de qualquer maneira de pensar, aí tentou pegar a mão do cara e não foi. Ótimos golpes.
Bom chute, cara. Essa derrubada foi ótima. Ainda mais esse finalzinho, esse empurrão foi muito bom. Jorge não quer regar. Tipo, o cara, ele não saiu. Ele pegou as coisas de um jeito bem diferente. E cara, a vida cobra. The Live Snakes, e o Snake é uma anaconda. A anaconda chama Jorge Saint-Pierre. Tipo, ele não tá entre os maiores finalizadores. Na verdade, ele é bem conceituado na questão de finalização. E tipo, cara, o cara. Pra mim, na minha opinião, ele tirou da cartola essa daí. Tipo, existem finalizadores que tiram bem mais da cartola. Charles do Bronx, Demian Maia e tudo, mas. Putz, grila, cara. Jorge tá defendendo muito bem a queda. Ele fez uma ótima derrubada. Ele puxou uma finalização. Ele tá anulando muito bem. Tipo, nesse quesito não tem nem o que eu falar. Jorge foi ótimo. Oh. Cara, eu não sei quantas vezes eu falei anteriormente, mas recentemente, nas minhas produções mais próximas do que eu tô fazendo aqui, eu acho que eu falei no vídeo do Sugar Ray Robinson, especial de 62 inscritos, e também o seminário sobre o Sugar Ray Robinson, como talvez eu tenha falado na luta do Boacal no Yokal Stream. O Jorge foi muito esperto, que ele tá fazendo. Ele fez o cara se sentir confortável, não ter ameaça em andar em direção a mão e o pé pesado. Tipo, o pé é preferência de qualquer lutador que usa chute chutar. Então, quando você insere o contexto de kickbox, é muito complicado, muito mais complicado que poderia ser propriamente no box. Você pensa nessa questão de andar nessa direção. Você anda recuando muito bem, controlando distância, sendo cauteloso para não ser interceptado, porque você está andando em direção ao golpe, então o golpe vai ter mais força do que o comum. E tipo, o cara de um lado o Hendrix foi muito burro, e de outro o Jorge foi muito esperto. Boa parte dos dois. Isso fez parte da gravação do vídeo. O cara gravou, deu essa travada. É pra ver. Eu vou fazer isso só essa vez. Eu vou aumentar o som. Eu vou ficar quieto. E é pra vocês verem como Jorge Saint-Pierre é muito conceituado nessa época. A gente tá falando de um cara que era o maior vendedor de pay-per-view da época. Olha só como ele tá sendo gritado.
Anderson Silva was defeated. GSP, GSP, GSP. Tá, bora dar continuidade. Muito complicado. Boa defesa por parte do Hendricks. Ótima jogada. Boa derrubada. Ele tá tentando uma novamente. Ele teve muito espaço para trabalhar as costas como ele queria. Hendricks está tentando se defender. Eu acho que nessa parte final, destaque para o Georges St-Pierre. Esse round nem tem muito o que falar. A vida é cobra e a cobra é anaconda, maluco. Georges tentou, mas não conseguiu. Tipo, é como eu falei, muito justificável o lutador e também a equipe dele e o promotor achar que o resultado é errado, mas tipo, esse round foi muito do Georges St-Pierre, sei lá, maluco. Uma coisa que eu também quero falar, ainda vou fazer um pitaco do viciado sobre isso. Eu gravei, só que eu acho que eu falei de forma muito exaltada e muito tóxica. Eu falei de um jeito muito brutal e muito que eu desdenhei muito. Cara, não leva essas porcarias de pontuação da mídia a sério, não. Cara, pra mim é o maior motivo de piada. Falou, oi, quem você acha que é? Você acha que sabe mais que a mídia? Sim. Você acha que não são confiáveis? Não. Você acha que sua opinião é melhor? Sim. Com certeza, eu sou mais eu. Antes de tudo, eu acho que eu tenho um comprometimento muito mais sério, mesmo que eu não ganhe nada com essa porcaria de falar sobre luta enquanto esses caras ganham, mas eu sou muito mais sério do que esses caras. Cara, só de a mídia achar que em combate difícil, quando a mídia acha que o lutador venceu, às vezes é mais comum o adversário dele, do dito vencedor do povo, ter ganho. Cara, foi um combate muito bom. A gente teve vários bons momentos. Georges St-Pierre controlou muito bem. Ele fez muito bom uso de queda. Ele valoriza muito a parte de queda. Ele tentou puxar uma finalização da cartola, o que foi impressionante. A trocação, o cérebro dele ditou muito a vitória, na minha opinião. Ele foi muito bom, excepcional. O Johnny Hendricks também achei muito bom. Vamos falar, se a gente fosse apontar coisas que ele poderia fazer diferente para vencer, talvez uma mudança de base, não necessariamente, mas se ele empregasse maior footwork, ele conseguisse esse momento que ele tentou meter um breeze, ele tentou meter um avanço loucão, ele tivesse feito mais em questão de queda. Eu acho que ele poderia ter tentado mais as quedas e tentado puxar a finalização, essas coisas. Eu acho que ele mesmo que ele seja o gabaritado na parte do luta livre, ele não se propôs muito. Eu acho que diversos fatores fazem com que ele não tenha vencido. Eu não gosto de tapetaco e falar, ai, que para vencer tinha que fazer isso. Eu acho que o MMA que é mais mais versátil, então mais existe possibilidades. Então a gente não pode se prender só às que eu falo. Existe muita possibilidade. Uma luta que eu não sinto tão confortável quanto seria no kickbox, no Muay Thai, no boxe, no karatê, mas ainda assim que sinistro. Não deixem de comentar, eu acho que vocês entenderam porque eu sou tão fã do Georges St-Pierre. Como eu falo, o cara é muito sinistro.
E não é porque o grande público acha ele ruim que seja ruim. Eu sou um grande fã dele porque eu sou analista de lutas, eu me considero um estudioso da luta. Então, o meu comprometimento é com lutadores que eu posso aprender muito. Eu acho que o Jorge tem muito a ensinar. As lutas dele tem muito a ensinar. Pode não ser o lutador mais empolgante, mais carnívoro, mais carniceiro, mas eu acho que é um dos melhores questão de ser um professor. Então por isso eu tenho muito mais apreço por ele do que muito lutador. Por exemplo, Peter Yan, que é o maior vexame, mas deixa o público embabacado. Eu acho que, espero que vocês também virem fã do Jorge Saint-Pierre. Eu não sei se isso foi uma boa pregação ou foi o por como construir um motivo para odiar o estilo dele. E, tipo, se você odiar o estilo dele ou quiser falar algumas coisas quanto a ele, nem pensa em comentar no meu vídeo, que senão eu vou segurar para análise. Eu nunca vou liberar os comentários. Piadas à parte, eu sou muito fã dele. Aceito, dependendo do jeito, o comentário negativo quanto a ele, mas fazer o que? Deixa de se inscrever no canal do fã do Jorge Saint-Pierre, quer dizer, o canal do Viciado em Luta. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta, segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?